Olá, telespectadores do programa Ecologia em Ação. Eu sou o Gert Roland Fischer. Vou apresentar para vocês hoje uma série de informações, comunicados e comentários. O programa assim começa com o Brasileiro Bonzinho, que é o artigo meu do Jornal da Cidade desta semana, onde eu faço um relato da bondade dos brasileiros, de alguns brasileiros. Então esse brasileiro bonzinho, ele chega de mansinho, ele espera você trabalhar, concluir os teus serviços, teus projetos, e quando está pronto ele colhe, ele faz a coleta. Então isso tem inúmeros exemplos que eu vou passar para vocês aí, como a gente é vítima dos brasileiros bonzinhos. Então o primeiro caso, eu tive uma empresa na Rua Graciosa, e nessa empresa tinha muita gente pobre, gente morando em manguezais, e ali eu pensei em ser um brasileiro bonzinho para os outros e montei ali uma área de trabalho que pudesse oferecer emprego e renda para aquelas pessoas que circundavam em volta da minha empresa. Para não ter o problema de roubo, de saque, de assalto, eu vou dar um trabalho para essa gente, vou dar um serviço para eles ganharem dinheiro. Então eu montei um viveiro florestal. Nesse viveiro florestal, eu coloquei lá pessoas de diferentes idades, coordenada por um senhor de mais idade, que tinha aptidão de jardinagem, aptidão com o solo, e nós montamos ali uma produção de mudas de Aleurites molucana, que é a noz vômica. Era para um projeto do estado do Paraná, onde essas mudas iriam ser levadas. Então, depois de feito esse trabalho todo de implantação do viveiro, de dar oportunidade de renda e serviço para muitas pessoas, logicamente não tinha carteira assinada, porque era um trabalho temporário muito curto, questão de semanas. Então, concluímos o trabalho, as mudas foram feitas e a minha surpresa foi que os brasileiros bonzinhos, aos quais eu tinha prestado um serviço, prestado um favor, eles entraram na Justiça Trabalhista e me ferraram. Bonzinhos esses brasileiros. Não deram a mínima bola quando me pediram socorro, ajuda, estavam passando fome, mas para contratar um advogado para me tirar a pele e o couro depois, eles não foram tão bonzinhos assim. Então, esse é um exemplo de que você não pode ser bonzinho no Brasil. Meu pai sempre dizia assim, meu filho, não agrada o empregado, porque ele vai te ferrar. Chute na canela de vez em quando. Nunca diga que o serviço está bom. Esse foi o conselho do meu pai. Ele também disse para mim o seguinte, nunca empregue ninguém com carteira assinada, porque os caras vão te ferrar depois. E não deu outra. E um outro caso muito interessante também foi em Guaramirim, onde eu tenho algumas propriedades agrícolas, tinha duas, hoje só tenho uma, onde eu fiz um projeto de reflorestamento de palmito da Mata Atlântica. Na época não era proibido plantar palmito, hoje é proibido plantar palmito, proibido cortar palmito, proibido cortar folha de palmito, é proibido. Mas naquela época não era. Então, um projeto de reposição florestal, para as madeireiras, eu inseri dentro desses projetos florestais, numa área de 56 hectares, ou seja, 560 mil metros quadrados, eu coloquei bastante semente. Eu comprei um caminhão de semente, 4 toneladas de semente de palmito, lá na região de Corupá, onde as sementes eram muito boas, de boa qualidade, e fiz o semeio de aproximadamente 100 mil palmiteiros, que quando chegaram na idade de corte, ou seja, 5, 6 anos, os meus brasileirinhos bonzinhos foram lá e fizeram a colheita, certo? Então, quando eu não estava no terreno, eles se escondiam. Quando eu estava no terreno, eles se escondiam. Quando eu saía do terreno, eles iam lá fazer a colheita do meu trabalho, do meu investimento. E eu fiz diversos BOs na Delegacia de Polícia de Guaramirim, e o delegado diz, Gert, não adianta. Você sai, eles vão continuar roubando, e nós não temos como pegar essa gente, afinal, até a própria igreja lá anda falando
de que o palmito pertence a Deus. Vocês podem colher o palmito do Goethe, que isso não é pecado. Então, vocês vejam só o nível da doutrinação do brasileiro bonzinho que até a igreja fazia naquele tempo. Então, eu não colhi os meus 100 mil palmitos, eles desapareceram. O investimento que eu fiz para uma aposentadoria verde se perdeu. Então, você é aposentado por um INSS quebrado, nem um salário e pouco, e com isso você tem que viver na terceira idade. Então, o brasileiro é muito bonzinho. Mais um exemplo. Eu plantei na frente da minha casa, tem um terreno que pertence ao Estado, que está sob júdice, eu plantei uma bananeira. Essa bananeira soltou um cacho. E o cacho estava bonito. Até ontem. E hoje de manhã, passou um brasileiro bonzinho lá e colheu o fruto do meu trabalho. Eu vinha cuidando, vinha tratando bem da bananeira, irrigando, colocando um adubozinho orgânico, e o cacho estava prontinho, ele iria ser usado durante uma semana e meia, para abastecer algumas famílias de passarinhos que tinham feito ninho nas vizinhanças da minha casa, do meu terreno, da minha chácara, ali na Rua Diamantina. E o brasileirinho bonzinho levou meu cacho de banana. Hoje de manhã foi assim, ruim para mim, foi um amanhecer. A minha cadela a noite toda ficou latindo, de madrugada. E o cara de madrugada foi lá com um facão, com um carro, e pegou o cacho de banana e levou embora. Bonzinho esse brasileiro, você não acha também? Apropriação indébita do trabalho alheio. Legal, hein? E olha, tem muita gente fina, gente de elite, aí, gente da sociedade, que faz isso. Muito bonzinho. Eles juntam todo o lixo da casa deles e vão jogar na frente da minha casa. É muito bonzinho esse brasileiro. Que cultura é essa? Como é que a gente pode fazer para mudar essa cultura do brasileiro bonzinho? Vou contar mais uma história para vocês. A minha mulher, ela é muito previdente, ela então, de vez em quando a gente faz uns jantares, então ela comprou muita carne boa, picanha, língua de gado, etc. E congelou. Um dia nós chegamos em casa, a porta da frente estava arrombada e levaram todos os abastecimentos de carne que tínhamos nos nossos congeladores. Legal, hein? Você trabalha, sua, paga imposto, compra os produtos e o outro carrega e come e faz churrasco. Eu até senti o cheiro do churrasco nos dias seguintes, após esse roubo da carne congelada. Mas é assim mesmo, você tem que conviver com esse caráter do povo brasileiro. Outra passagem muito interessante foi quando nós chegamos em casa, as janelas estavam todas sem as molduras de alumínio, porque eu tinha protetor de tela para não entrar mosquito, mosca, barata, então eram telas que eu tinha nas janelas e molduradas em alumínio. Pois o brasileiro bonzinho chegou lá, arrancou todas as janelas, todas as molduras, quebrou as molduras todas, arrancou o alumínio, foi nas calhas de alumínio, arrancou todas as calhas de alumínio, certo? E foi embora. Bom, né? Bonzinho esse brasileiro. E a polícia não pega, porque é de menor. Então, nós temos que mudar a legislação. A polícia não chega perto de um de menor, que assim falam as pessoas que não usam corretamente o idioma português. Então, menor de idade, não é de menor. Mais um caso interessante foi também chegando em casa de uma viagem, porta escancarada, e verificamos que os garotos de menor roubaram todas as panelas da Marilu. Ela ficou sem uma panela de alumínio, levaram aparelhos eu tinha um telefone que era de alumínio, carregaram o telefone de alumínio também. Eu tinha um aparelho de vídeo que era de alumínio, também levaram. Então, tudo que era de alumínio foi levado. Ficamos sem panela. A cozinha ficou, graças aos brasileiros bonzinhos, que ninguém pega. E as autoridades também são bonzinhas, né? Muito boazinhas. Então, ficamos sem panelas, sem calhas de alumínio
e sem moldura nas janelas. Então, essa é uma parte muito interessante que eu gostaria de passar para vocês, é como é que uma pessoa, por exemplo, quando vem do exterior, um estrangeiro, um alemão, um americano que se instala no Brasil, como é que ele se sente chocado quando passa por essas situações que para todos nós é normal. Não é normal. Isso aí é uma característica negativa do povo brasileiro. Eu acho que nós podemos mudar isso aí, porque há pessoas que trabalham a vida inteira, juntam um capital para poder enfrentar uma aposentadoria medíocre, para na terceira idade, quando começam a surgir os defeitos da máquina, para que se tenha recursos para poder sobreviver um pouco mais, com qualidade de vida, com dignidade. Mas acontece que é nessa época que você é roubado descaradamente por muitos procuradores que te tiram todo o teu patrimônio, por ações trabalhistas. Muitas vezes você não é nem conhece o empregado que se dizia teu empregado e que você não pagou corretamente os encargos sociais. Mas é isso aí. Esse primeiro bloco vai encerrando e vou deixar essas mensagens para vocês pensarem no assunto. Quem sabe um de vocês muda do Brasil e encontra um país onde não haja esse caráter negativo, perverso do povo onde você mora. Até já, no segundo bloco, voltaremos com outros temas. Retornando nesse segundo bloco do programa Ecologia em Ação, nós vamos conversar um pouco com vocês sobre o projeto Mangues Mortos, na Babitonga. Nós estivemos esta semana numa reunião que foi aberta lá na Secretaria de Meio Ambiente. Uma colega minha, engenheira agrônoma, a Priscila, ela me convidou para essa reunião. Eu tinha, numa mensagem anterior, me colocado à disposição da Secretaria de Meio Ambiente, da SEMA, que substitui a Fundema, é uma agência ambiental de licenciamento. Então, a engenheira agrônoma Priscila, ela convidou diversos profissionais da SEMA, profissionais concursados, engenheiro químico, biólogo, sanitarista, agrônomo, florestal, uma equipe multidisciplinar, onde eu coloquei como observador e pesquisador e estudioso da questão dos mangues há muitos anos. Eu tive casa lá no Capri, Balneário de Capri, onde os mangues lá são assim algo surpreendente, estão de boa qualidade ainda. A natureza lá é muito forte, porque está próximo da água limpa que vem do mar. É um mangue de estudos. Eu cheguei a plantar muito mangue lá, para ver como é que essas espécies se comportam e quais são os requisitos que você precisa ter e conhecimentos que você precisa ter para enfrentar um projeto de recuperação de mangue degradado, de mangue morto. Então, esses foram os temas que nós falamos lá com a equipe da SEMA, uma equipe de boa qualidade, muito atenciosa, prestaram bastante atenção nos meus posicionamentos de profissional sênior. Inclusive eu tenho o livro aí que estou mostrando para vocês, o Manguezais da Babitonga, está sendo vendido, colocado à disposição de estudantes, de acadêmicos. Então nós discutimos de que forma nós vamos encarar essa situação gravíssima da morte dos mangues da Baía da Babitonga, onde Joinville também se insere com uma área bastante significativa, onde existem assim locais de morte total, locais onde o mangue está se recuperando, e outros locais onde existe uma vegetação nova aparecendo, que é um tipo de uma gramínea, ou de plantas rasteiras, que estão se dando bem nesse lodo salgado, e que cabe pesquisa, estudo e identificação.
identificação das espécies. Então, com essas informações técnicas que o grupo vai trabalhar no ano que vem, depois que a prefeitura voltar do período de férias, nós vamos a campo fazer um levantamento da situação, vamos recolher material e nós pretendemos também, nós já identificamos algumas áreas de mangue morto onde há uma recuperação e há muita semente de avicênia, do mangue preto que morreu. Então essa sementeira de siriúvas, a gente vai poder utilizá-las, as siriúvas, a sementeira, para fazer a repicagem nas áreas de mangue onde morreu toda a vegetação, onde não há recuperação nenhuma. Onde o solo preto vai se tornar menos preto pela destruição dos raios solares, o carbono vai para a atmosfera novamente. E então nós temos assim material disponível para fazer as primeiras experiências de recuperação, e essas experiências vão ser feitas observações, relatórios, discussões, para a gente estudar um retorno mais rápido dessas grandes extensões que foram mortas por um lepidóptero que fez a retirada das folhas, que comeu as folhas, e muitas árvores, muitas áreas bastante poluídas no próprio lodo, e elas não resistiram, não rebrotaram. Então é um trabalho muito interessante. Nós temos outras entidades que também já estão se alinhando. Nós temos o Fórum Babitongativa, que também tem um trabalho muito importante, o pessoal da Univille. Nós temos apoio do Ministério Público Federal, que está em editais liberando recursos para essas áreas do Babitongativa, e justamente também para estudar essa morte dos manguezais, porque não adianta você fazer um grupo de estudo para proteger as águas da Babitonga quando você não tem mais mangue. Então o perfil da Babitonga vai mudar se a gente não for rápido o suficiente, técnico o suficiente, liberado o suficiente para encarar essa situação de emergência. Então, fiquei muito contente como representante da Associação de Meio Ambiente, da PREMA, e também representando o nosso programa aqui, Ecologia em Ação, nessa discussão nova, que a segunda administração UDO dele pretende ficar mais próxima do contribuinte, mais próxima do cidadão e, em conjunto, em parceria, resolver os graves problemas ambientais que o nosso município apresenta. Então, essa é uma notícia que eu acho que é alvissareira para o telespectador. Ela ajuda bastante, abre novas oportunidades para biólogos, para engenheiros sanitaristas, para botânicos, para zoológicos, para zoobotânicos. Então é um projeto que, dependendo da vontade de fazer, do apoio que a Câmara de Vereadores vai dar a esse projeto, a essas iniciativas, do próprio Executivo prestar atenção e reconhecer esse trabalho e tomar conhecimento do desastre que houve, porque o governo está preocupado, o governo do UDO está preocupado, e eu tenho a impressão de que nós vamos ter muito trabalho pela frente, nós vamos investir muito pensamento, muita inteligência, alguns recursos, certamente, e nós vamos ter que ser competentes a tal ponto de buscar dinheiro de Brasília, onde existe esse dinheiro, do Ministério do Meio Ambiente, do Fundo Nacional de Meio Ambiente, que é o dinheiro a fundo perdido que nós vamos ter que buscar lá. Então, esse pessoal todo ligado ao desastre ambiental das avicênias, das siriúvas, ele vai ter respaldo em recursos a fundo perdido de projetos que nós vamos ter que elaborar e aprovar em Brasília. Então aí entram os recursos do município para garantir a busca desse dinheiro, para fazer lobby em Brasília, para colocar no orçamento eventualmente, o dinheiro de emergência. Então essa é a notícia boa que eu trago para vocês. O nosso programa aqui tem falado exaustivamente sobre o problema dos manguezais. E nós também achamos que, divulgando essas novidades, esses estudos, esses fóruns que estão sendo criados,
ao redor da Babitonga, que nós voltemos a ter uma Bahia saudável, uma Bahia que propicie renda ao turismo, ao ecoturismo embarcado. E assim, com a colaboração de todos, com as sugestões que vierem ao programa dos telespectadores que têm filhos estudando biologia, têm filhos estudando engenharia ambiental, têm netos fazendo engenharia química, engenharia sanitária, advogados ambientalistas, nós possamos mostrar ao Brasil. Nós gostaríamos de ver no Jornal Nacional, eventualmente, em jornais nacionais de televisão, os resultados positivos que nós aqui em Joinville, na Babitonga, estamos conseguindo. Então, essa é uma notícia boa. E tenho mais algumas notícias de telespectadores que fizeram contato comigo durante a semana, me questionando sobre alguns temas que nós temos comentado no programa e que eles gostariam de ter uma resposta. Então, eu não vou identificar os telespectadores, mas eu vou identificar os questionamentos. Então, um desse questionamento é o telespectador disse: olha, eu tenho muitas árvores na minha casa, eu tenho muita folha que cai no meu terreno, no meu quintal. O que eu posso fazer com essas folhas, esses restos vegetais? Posso meter fogo nessas folhas? Aí a minha resposta foi a seguinte: a legislação ambiental joinvilense não permite atear fogo em restos orgânicos, nem químicos, nem plástico. Não se queima lixo, não se queima matéria orgânica, não se queima folhas, nem pano, nem papel, nem nada. Tudo tem que ser corretamente controlado e mandado para um local correto. Para isso, nós temos todos os serviços que a Prefeitura disponibiliza, como a coleta de resíduos da construção civil, coleta de resíduos orgânicos domésticos, coleta de resíduos industriais, coleta através das entidades da sociedade civil organizada, da coleta de resíduos eletrônicos, material eletrônico, computadores, baterias, tudo isso tem destinação correta com certificação. Agora, e a recomendação minha sobre a queima de folhas, eu recomendei que não se queimasse a folha, mas que fizesse uma composteira. Eu já tenho falado isso outras vezes nesse programa. Uma composteira que você vai colocando as folhas num lugar só, vai depositando essas folhas, pode fechar com madeira, ou com tijolos, ou com modulados de concreto, e essas folhas vão entrando em decomposição, e no passar dos meses, você vai retirando essas folhas decompostas e vai colocando esse material decomposto. Você pode até peneirar com uma peneira, com uma malha mais grossa. Você pode peneirar esse material orgânico puro e misturar com solo que não é orgânico e colocar esse solo misturado nos canteiros, para as verduras crescerem mais rapidamente com nitrogênio. Você pode colocar nos canteiros de flores, você pode colocar essa matéria orgânica sobre os seus gramados, porque você, quando corta gramado, você sempre leva embora as folhas que você cortou, o corte do gramado, e você vai, à medida que você vai levando para fora do gramado essa matéria orgânica do corte, você vai empobrecendo o gramado, ele vai ficando amarelo, vai ficando raquítico. Então você tem que devolver para esse gramado a matéria orgânica, que pode ser aquela matéria orgânica gerada na composteira daquelas folhas que você não queimou, daqueles galhos que apodreceram, que o cupim e os outros fungos deram conta de reduzir, de deixar em componentes mais simples, e você usar isso de uma maneira sustentada, sem comprar adubos químicos. Então, essa é uma pergunta que eu acho que também ficou bem clara para o telespectador que fez a pergunta. E tenho mais uma pergunta aqui: como produzir verduras limpas sem venenos no meu quintal? É uma pergunta que eu acho que ela procede. As pessoas hoje estão muito preocupadas com o que comem. Vocês têm notado aí muitas informações da própria Anvisa, do Ministério da Saúde, chamando a atenção da contaminação dos alimentos brasileiros, frutas, verduras, raízes.
alimentos industriais estão produzindo deformidades no corpo do brasileiro, das pessoas. Então, a intenção é produzir mesmo o próprio alimento. Mas eu vou deixar esse tema para um outro programa, porque o nosso tempo esgotou. Eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer a presença de vocês nesse programa. Recomendem meu programa e não deixem de comprar o meu livro Manguezais da Babitonga. É um livro didático que vai ser provavelmente mostrado nas escolas municipais, porque é um livro histórico da região de Joinville. Até o próximo programa Ecologia em Ação.